Em entrevista coletiva, Jorge Sampaoli consegue ser igual ou pior que Domenech Torrent. Só ele enxerga as coisas, incrível. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum E deu. ajuda a gente, galera. Demais. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, ontem o Flamengo venceu o Coritiba fora de casa e conseguiu mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo vencendo, não conseguiu convencer dentro de campo. Nós observamos muitos erros de passe, erros em saída de bola e também erros individuais dos nossos jogadores. Desatenção também foi um fator muito observado durante o jogo, né? Bastante. Um dos grandes questionamentos foi a utilização de Felipe Luiz na lateral ao invés de Ayrton Lucas. Na coletiva de imprensa foi perguntado sobre isso a Sampaoli. E amigos, a resposta do nosso técnico não foi muito convincente, pelo menos para nós. Não. Ele disse o seguinte: são dois jogadores diferentes. O último tempo do Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com o Felipe consegue uma melhor saída. Com o Ayrton consegue mais verticalidade no campo rival. Então, a possibilidade de ter um jogador com a experiência do Felipe é nesse tipo de maneira de jogar, desde o início. Nos dá mais pausa, mais precisão. Obviamente que se o time domina nesse conceito, não vai sofrer. Mas quando não domina e joga de ida e volta, o jogador mais apto para a posição é Ayrton. Mas sinceramente é um tema de decisão pessoal, é a minha decisão. Não me fixo no que pensa ninguém, coloco quem está melhor. Para isso, vejo todos os dias os treinos, por isso estou aqui. Amigos, o que falar sobre o tema depois de uma resposta dessa? Nós vimos o Felipe Luiz ser responsável pelo primeiro gol do Coritiba, num pênalti, várias falhas no decorrer da partida. É um grande jogador, tem uma história maravilhosa? Tem. Ayrton Lucas também não é unanimidade. Depois que voltou da seleção brasileira, não consegue apresentar um grande futebol, é fato. Mas entre os dois hoje, eu acredito que não exista nenhum tipo de discussão. Tem que ser Ayrton Lucas o titular. Nitidamente, Felipe Luiz está sem condição física nenhuma de ser titular do Flamengo. Ele não consegue acompanhar. Não consegue. Não consegue. Bom, outra pergunta que foi feita ao técnico foi sobre o baixo desempenho do Flamengo nas partidas. Vejam só a resposta que ele deu. São pontos de vista. O time está custando algumas situações por momentos. Hoje o time jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo. Era um campo difícil. Considero que o time em muitos momentos joga melhor. Tem muita pressão para ganhar e isso prejudica. Temos que encontrar desempenho individual e coletivo mais alto e que o time não sinta tanto quando tem um momento de adversidade. O primeiro tempo, o time tinha que ter ganhado por maior diferença. No segundo tempo, lamentavelmente, se encontrou um gol muito cedo e trouxe uma dificuldade anímica. Tem o desgaste do time. Alguns jogadores complicados, como é o caso de Bruno Henrique, que tinha alerta físico para o jogo. No segundo tempo, o Flamengo foi buscar e a vitória foi merecida. Mas como sempre falo, muita coisa a corrigir. O futebol que ele ressalta como tendo sido maravilhoso do Flamengo ontem em campo, eu observo como sendo um bando
jogando futebol, sem coordenação, sem tática, sem vontade, muitas vezes, muitos erros de passe. Ontem, inclusive, até a nossa zaga cometeu erros bizarros, como foi o gol de empate do Curitiba. Ele falou mal de campo. O estádio tinha um gramado muito bom. Mostraram do alto antes do início da partida, nós até comentamos, nossa, que Sim. Campo bonito, né? Melhor que o Maracanã. E ele disse que escolhe os jogadores que ele quer, porque o time é dele. Foi mais ou menos isso que ele quis falar. Sabe, galera, isso mostra uma prepotência tão grande nas atitudes de Sampaoli e uma teimosia absurda que pouco a pouco vai conseguindo enterrar o nosso time. E um outro detalhe que chamou muita atenção também na coletiva foi que antes de ser técnico do Flamengo, ele havia dito que se viesse para o Flamengo, ele teria que se adequar ao estilo dos jogadores. Ontem ele deixou claro o contrário, que os jogadores têm que se adequar ao estilo de jogo que ele quer implementar. Infelizmente, o raciocínio dele é esse errôneo e mentiroso, com relação, inclusive, a essa entrevista que foi dada ao Galvão Bueno, não é? Sim. Pois é, absurdo. Seguindo, outra entrevista que chamou a atenção da gente logo após o jogo foi a de Bruno Henrique. Ele falou o seguinte: fizemos um bom jogo, em uma desatenção no primeiro lance do segundo tempo, acabamos sofrendo o gol. Não podemos ter essa desatenção, precisamos corrigir. Vencemos no final pela qualidade do grupo, com um golaço do Gerson. Amigos, até quando nós vamos ter de ver o Flamengo com lampejos de um ou outro jogador garantindo um empate ou garantindo uma vitória? São minutos e minutos e minutos de um jogo ao qual nós não vimos basicamente criatividade nenhuma do Flamengo. Jogadores abaixo, jogadores que não cumpriam a função, é fato, e após o sofrimento de sair perdendo, buscar o empate e a virada, num certo ponto da entrevista do Sampaoli, ele diz que o time poderia inclusive ter conseguido um resultado mais elástico no primeiro tempo. Sim, é verdade, inclusive com aquela bola que o Gabigol bateu no travessão. Talvez ali poderia ter sido o terceiro gol. Por merecimento, uma jogada oportuna. Merecimento do time naquele instante, há controvérsias. A gente tem que ficar feliz com a vitória que o Flamengo conseguiu, importantíssima ontem. Mas também temos de ser realistas. O futebol que o Flamengo vem apresentando, ele está muito abaixo. O Bruno Henrique fala em desatenção. Essa desatenção, ela é encadeada por todo o grupo. Não é um jogador ou outro que merece o puxão de orelha. São todos, porque desatenção dentro do Flamengo é algo muito comum que nós observamos nas últimas partidas do time. E é uma desatenção que pode custar ao Flamengo uma vitória, uma conquista de algum campeonato. A gente sabe que quando um time toma um gol, ele se abala, mas vamos ter a consciência de nos abalamos? Vamos focar, vamos tentar buscar o resultado. A gente é capaz. O time do Flamengo é um time capacitado para isso. A desatenção já nos custou a queda da Libertadores. Tá aí. Precisamos de mais? Não, né, galera? Ontem o Mauro César trouxe uma informação muito importante e significativa, inclusive para o decorrer do resto do campeonato. Houve um jogo de futebol entre o Fluminense e o América no sábado, utilizando o Maracanã. E o Vasco também utilizou o Maracanã ontem para jogar contra o Atlético Mineiro. Amigos, se vocês viram as imagens do gramado após a partida, é lamentável. A situação chega a ser tão crítica que ele fez uma observação que eu achei curiosa, por isso resolvi trazer para vocês. O gramado está condenado à morte, respirando por aparelhos. E amigos, é verdade, tá horrível, muito ruim. Houveram até piada de jogadores ou dirigentes do Vasco logo após a partida, mais ou menos dizendo o seguinte: conseguimos destruir o gramado.
falando isso com tesão, com vontade. Absurdo, mas cada um, né? A Conmebol critica, diz que o estádio do Maracanã tem o pior gramado da América do Sul. Não é mentira. Realmente a situação é crítica. E o que mais chama a atenção é que depois dessa vitória do Vasco em conseguir utilizar o Maracanã para jogar, abre-se a possibilidade de, ao invés de 2 administrando o Maracanã, termos 3. Porque o Vasco deixou claro que quando quiser vai utilizar o Maracanã e ninguém vai poder barrar. Ou seja, a situação a cada dia piora um pouco mais. Flamengo definitivamente deveria partir para a ideia de ter um estádio próprio, de brigar pela sua casa e parar de sofrer os prejuízos que são acarretados com o estádio do Maracanã e é consequente, infelizmente. Bom, esse comentário de conseguimos 3 pontos e também conseguimos destruir o gramado, cai muito em cima da seguinte situação. Você tá na sua casa, você recebe uma visita que sai quebrando coisa, riscando parede, fazendo isso, fazendo aquilo, uma visita indesejada, né? Visita indesejada, exatamente. Eu fiquei abismado com essa entrevista, essa declaração de uma pessoa do Vasco, que eu estou sendo muito sincero, não sei quem foi. Mas eu sei que foi triste, lamentável. Seguindo de notícias, amigos, vocês devem se recordar, agora, próximo do meio do ano, Gustavo Henrique foi comprado em definitivo pelo Fenerbahçe da Turquia. Na época ainda existia a possibilidade do JJ continuar no time. Gustavo Henrique é um jogador que agrada muito o português. Porém, apareceu uma proposta pelo jogador da Espanha, do Real Valladolid. Pasmem, por 1,2 milhões de euros, o jogador já foi negociado em 70% do valor do passe. Se apresenta hoje ao clube espanhol para fazer exames físicos. Aprovado, vai vestir a camisa do Real Valladolid. Eita! Engraçado. Boas oportunidades apareceram para o Gustavo Henrique. Eu fico contente por ele. É um jogador que, quando estava no Flamengo, na minha opinião, fazia boas partidas. Não entendi muito bem porque o Flamengo deu com tanta facilidade. Mas, já que está lá, que tenha sorte e que consiga bastante sucesso. Com certeza, Né? uma boa sorte ao Gustavo. Bom, galera, e para finalizar, o elenco do Flamengo recebeu folga no dia de hoje e se reapresenta amanhã no CT pela manhã para dar início à preparação para o próximo compromisso do Flamengo na temporada, que será no sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Como Goiás e Atlético Paranaense ainda vão se enfrentar hoje pelo Brasileirão, quem espera a tabelinha atualizada, amanhã a gente está trazendo para vocês, viu, galera? Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana. A todos vocês, um grande abraço, nos vemos à tarde. Tchau, tchau.